Alô, você, graça e paz, muito boa noite, tudo bem? Hoje, domingo, dia 16 de agosto de 2020, nós estamos chegando para levar para você mais um culto para estarmos juntos nesse momento de louvor, de gratidão a Deus. E que bom saber que você está nos acompanhando, que bom saber que você está nesse culto da família conosco, você juntamente com a sua família, onde quer que você esteja, seja alcançado pelas bênçãos do Senhor. Momentos que passarmos aqui juntos, possa ser momentos de adoração, momentos de bênção, momentos de paz, momentos de felicidade e, acima de tudo, momento de grande aprendizado da palavra de Deus para mim e para você, para a sua família. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Salmo de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. E o versículo 9, salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém. Repetindo aqui o versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção. Ou seja, nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. É tempo de confiar em Deus. É tempo de acreditar, é tempo de depositar nele toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Que seja esse o seu alvo, que seja esse o seu objetivo. Depositar aos pés do Senhor as suas ansiedades, os seus problemas, as suas dificuldades. Pai querido, nós oramos agora ao Senhor, pedindo a Deus a tua proteção, o teu cuidado, pedindo a Deus a tua orientação, no decorrer, a Deus, desse culto, que seja um culto abençoado, que através desse culto, dos hinos que cantarmos, da mensagem que será proferida, o Senhor, a Deus, possa falar aos nossos corações. Possamos, ó Deus, nesta noite, aprender mais do Senhor. Possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que aqui aprendermos. Portanto, ó Deus, derrama sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, a bênção e o cuidado do Senhor em todos os instantes da nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, aprender a confiar no Senhor, aprender a buscar o Senhor em espírito e em verdade, independente da circunstância, independente dos problemas os quais temos que passar, nós possamos, ó Deus, estar na tua presença e te buscar em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar? Tem um hino do cantor cristão 368 e ele tem por título Confiança. Precisamos confiar, precisamos crer, precisamos acreditar em Deus. Esse é tempo de crer, esse é o tempo de acreditar, esse é o tempo de confiança. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande é teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Todo que contrito já te procurou.
procurou, pela tua graça a salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tu excelsa graça, nunca faltará. Oh, quem te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder, tu os inimigos podes bem vencer. Salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo seu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Só em ti confio, grande Salvador. Que hino maravilhoso do nosso cantor cristão, o hinário oficial da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, hino de número 368. Hinos inspirados, hinos lindos, hinos abençoados, hinos maravilhosos. E é essa a confiança que devemos ter em Deus, confiarmos em Jesus Cristo, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das lutas, na certeza de que todas as lutas, todas as adversidades que Ele nos permite passar, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Mas Ele sempre estará conosco, nos fazendo superar, nos fazendo vencer essas dificuldades. Vamos cantar Rompendo em Fé. Esse é um hino muito abençoado da comunidade da Zona Sul, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares
que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, a cada dia possamos viver rompendo em fé, na presença do Senhor. Ele que nos faz vencer, que nos faz superar. E assim como esse cântico diz, se diante do mar Ele não abrir as águas, Ele nos fará transpor, Ele nos fará caminhar sobre as águas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas por mim e por você. Ele fará o impossível. Portanto, o que é possível para você fazer, você precisa fazer. Mas o que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus, e Ele fará cumprir os seus sonhos, fará cumprir a sua vontade, fará cumprir as suas promessas, fará cumprir os planos dele. As grandes vitórias se concretizarão na sua vida, porque este é o sonho de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Grande hino lindo do nosso irmão Nani Azevedo. Nós estaremos cantando agora os sonhos de Deus. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Se Ele sonhou para você, creia que se é de Deus, irá acontecer em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia!
sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredite que os sonhos de Deus são maiores que os sonhos que você tem. Sonhamos, planejamos, almejamos tantas coisas, mas creia que tudo isso que você sonha, tudo isso que você planeja, é infinitamente pequeno em relação àquele sonho que Deus tem para você. Portanto, veja quais são os planos, quais são os sonhos de Deus para a sua vida, para que você possa perseguir isso, a vontade de Deus seja cumprida na sua vida, para que a vontade de Deus seja a verdade na sua vida. Portanto, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que estudar, você tem que estudar a palavra dele, meditar na sua palavra, estar em sintonia diante dos pensamentos e dos sonhos, dos planos que ele tem para você. Porque se for de Deus, se estiver no sonho, nos planos de Deus, irá se concretizar na sua vida. Acima de tudo, agrada-te do Senhor, que Ele vai conceder o desejo do seu coração. Amém? Pai querido, nós sabemos que os sonhos do Senhor são de bênção, são de paz, são de misericórdia, são de grandes vitórias para os seus filhos. Portanto, ó Deus, sabemos que os seus sonhos são maiores do que aquilo que temos imaginado e pensado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pela vida dos seus filhos, que neste momento está nos acompanhando, cultuando conosco. Que esse culto, ó Deus, seja bênção nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora através da sua mensagem. E em nome de Jesus, que a sua palavra, ó Deus, ache lugar em cada coração. Que possamos aprender mais e mais do Senhor. E que possamos crescer espiritualmente na tua presença. Crescer, ó Deus, no conhecimento da tua palavra. Crescer, ó Deus, no compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome do Senhor é que nós agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Vamos meditar agora na palavra do Senhor. Depois dessa palavra nós estaremos aí mencionando alguns irmãos, mencionando aqueles pedidos de oração, e nós vamos estar intercedendo a Deus pela sua vida, intercedendo a Deus pelos seus pedidos. Portanto, ainda há tempo, coloque aí o seu pedido nos comentários. Lembrando você que ainda
não compartilhou essa live, você pode compartilhar. Compartilhe, porque com certeza Deus quer alcançar outras pessoas. E Deus quer usar você, né? Deus quer usar você para compartilhar essa live, para alcançar outras pessoas. Pessoas que nós não podemos estar lá presencialmente, não podemos falar com ele fisicamente, mas Deus quer usar essa rede social. Deus quer usar esse grupo de WhatsApp que você tem, esse grupo familiar, esse grupo, né, que você sempre manda mensagem para os seus amigos, que você possa usar esse grupo para mandar agora o link dessa mensagem, o link dessa live. Você pode compartilhar também no seu perfil do Facebook, na sua página. Enfim, tem várias formas de você nos ajudar na propagação da palavra do Senhor. Tem várias formas de você evangelizar. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus te usar. Use as suas redes sociais. Use o Facebook, use o WhatsApp, use as outras, o Instagram, as outras redes sociais para poder transmitir, compartilhar a palavra de Deus, para que ela possa ser bênção na vida das outras pessoas, bênção na vida dos seus amigos. Se eles fazem parte do seu ciclo de amizade, é porque são pessoas especiais. E pessoas especiais merecem ouvir coisas especiais. E a palavra de Deus é mais do que especial. Portanto, compartilhe, divulgue a mensagem do Senhor através da sua rede social. Palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, nós faremos uma meditação nessa noite. E essa meditação tem por título: É tempo de confiar em Deus. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. E para a base da nossa meditação, nós queremos ler esse texto. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou-nos até aqui, esses 3 reis, para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 11. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deixava água sobre as mãos de Elias. Versículo 12. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem nos chamou a este lugar, esses 3 reis, para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Esse disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. E o versículo 18, isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas suas mãos. É tempo de confiar, é tempo de acreditar, é tempo de crer em Deus, é tempo de depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. No texto que nós acabamos de ler, ele está relatando aqui essa história, nesse livro histórico dos reis, de algumas atitudes, de algumas atividades dos reis daquela época. E nesse texto então relata que 3 reis, 3 reinados, 3 grupos de guerras, então partiram para cima de um grupo que comandava, que era um exército poderosíssimo,
os moabitas. E a Bíblia fala que esses 3 exércitos corriam um grande perigo, que era o exército de Israel, o exército de Judá e também o exército dos edomitas. Eles haviam partido para guerrear contra os moabitas, mas 7 dias de caminhada, a certa altura, se viram sem água. Estava sem água em pleno deserto, e nós cremos que em ocasião assim no deserto, sem água, sem condições, não teria condições de prosseguir a guerra, não teria condições de prosseguir na caminhada, naquela empreitada que eles estavam. Certamente todos morreriam. O deserto é perigoso. O deserto é perigoso por falta de água, por mudanças constantes climáticas. De repente o clima muda. De repente o clima está abaixo de zero, daqui a pouco o clima já subiu, está um calor escaldante. Também desertos de areia. Em 523 a.C., conta-se que o grande exército, o exército que foi conhecido como o exército perdido de Cambises, e o rei persa de Cambises enviou naquela época 50.000 soldados, 50.000 homens, para tomar uma cidade da África, lá no norte da África, por nome de Saiwa. E essa cidade então era o objetivo de tomar posse dessa cidade, e para isso então se vestiu aquele rei, se vestiu o maior poder de guerra que ele tinha, 50.000 homens, e mandou para tomar aquela cidade. E a história diz que todos aqueles homens foram destruídos, foram envolvidos por uma tempestade de areia no deserto. Eles desapareceram no deserto do Saara, o grande perigo que é o deserto. E aqueles 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, eles estavam agora nesse grande perigo, porque eles não tinham água. Eles estavam no deserto e agora eles então precisavam de tomar uma decisão. Queridos, quando nós encontramos em uma grande situação, uma situação parecida como essa, situação de deserto, situação de dificuldades, nos desertos das adversidades que promete nos engolir, que nos promete nos destruir esses desertos, como podemos encontrar esperança? Como podemos buscar a resposta? De que modo será possível encontrarmos água, encontrarmos fonte, encontrarmos manancial em um deserto? Existem momentos que não nos resta outra coisa a não ser apenas confiar em Deus. A não ser apenas confiar em Deus. E aqueles reis, a partir dali, começam a ter algumas atitudes que nos levam a entender, que nos levam a aprender as atitudes corretas diante das adversidades, diante dos desertos da vida. Quais são as atitudes? Que atitude correta nos levará à vitória? Nos levará a não morrer, a não ser destruído e ficar ali pelo deserto. Segundo o texto sagrado, nós precisamos buscar a direção de Deus. Este é o segredo. Esse é o primeiro segredo, buscar a direção de Deus. No texto que nós acabamos de ler, de 2 Reis capítulo 3, ele conta que o rei de Israel, por nome de Jorão, era um rei que não fazia as coisas conforme Deus mandava. Era um rei idólatra, um rei que, por sua tradição, a tradição do seu povo, dos seus pais, dos seus antepassados, eles adoravam outras imagens, outros deuses, e por isso, no momento da adversidade, num momento como esse, ele não sabia a maneira certa de reagir. Porque quando ele se viu em dificuldade, ele entrou em desespero.
E ele disse assim: ah, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, trouxe esses 3 reis nesse deserto para nos entregar nas mãos dos moabitas. E ele disse, e repetiu 2 vezes: a gente vai morrer, iremos morrer. Ele estava realmente apavorado. Irmãos, existem situações da nossa vida que nos levam no pavor, no desespero, porque nós não sabemos ainda confiar em Deus. Às vezes situações que aparentemente são situações de desespero, mas no fim são situações que nós podemos agir, que nós podemos fazer algo, que nós podemos resolver, que Deus nos dará resposta. Mas nós entramos em desespero e não sabemos como agir diante de alguns desertos da nossa vida. Mas ele nos lembra também a atitude correta do rei de Judá, por nome de Josafá, um homem temente a Deus, um homem que fazia a vontade do Senhor, que andava nos caminhos de Deus e sabia a maneira certa de agir diante dessas circunstâncias, diante desses problemas. Josafá, rei de Judá, era um crente fiel. Era um homem que acreditava, era um homem que confiava em Deus. E ao invés de ele entrar em pânico, ao invés de entrar em desespero, ele disse: vamos consultar o Senhor, vamos falar com Deus. Essa foi a atitude de Josafá, de falar com Deus, de buscar a direção de Deus. Quando você se vê em meio aos desertos da vida, como você age? Como tem sido a sua atitude? Como tem sido as nossas atitudes diante dos desertos, diante das enfermidades, diante dos problemas, diante da escassez, diante das dificuldades financeiras que nós temos? Nós agimos como Jeorão, o rei de Israel, que entrou em desespero e começou a reclamar? Ou nós agimos como o rei de Judá, Josafá, que disse: vamos buscar a Deus, vamos buscar a direção do Senhor? Irmãos, eu nunca conheci uma pessoa que se arrependeu de confiar em Deus, de depositar nele a sua fé, a sua esperança. Nunca vi alguém dizer que confiou em Deus e Deus o decepcionou. Mesmo na Bíblia, quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, que nos deixa exemplo de alguém que confiou, que depositou a sua fé, a sua esperança em Deus e valeu a pena. O resultado foi extraordinário, porque o resultado foi de vitória. O grande líder Martin Luther King, certa vez ele afirmou: tudo que eu tentei reter em minhas mãos, eu perdi. Mas aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Portanto, não se desespere. Portanto, não se desespere diante das dificuldades. Não se desespere diante dos problemas. Apenas busque a direção de Deus. É tempo de voltar-se para Deus. É tempo de buscar a direção de Deus. É tempo de orar. É tempo de confiar em Deus. É tempo de depositar nele a nossa fé, a nossa esperança. Portanto, diante dos problemas, precisamos agir como Josafá, ou seja, buscar a direção de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que devemos obedecer à orientação de Deus. Devemos obedecer às ordens de Deus. Devemos obedecer os mandamentos de Deus. Através do profeta Eliseu, o Senhor então enviou a eles uma promessa àqueles 3 reis, não apenas ao rei Josafá, mas também ao rei de Israel
e ao rei também de Edom, que a vitória estaria garantida diante dos moabitas, que aqueles 3 exércitos seriam salvos. Mas Deus também deu uma ordem: os soldados deveriam cavar poços no deserto, os quais seriam milagrosamente enchidos de água. Seria uma atitude de fé, uma atitude de esperança, uma atitude de confiança, cavar poços no deserto. Mas era a ordem de Deus, era mandamento, era orientação de Deus através do profeta Eliseu. Portanto, devemos obedecer à orientação de Deus para alcançarmos a vitória. Queridos, ao lermos a Bíblia, todos que venceram, homens e mulheres de Deus, que a Bíblia relata que venceram, percebemos que antes de Deus dar um milagre na sua vida, Ele também dava uma tarefa, tinha sempre uma atitude, tinha sempre algo a obedecer para depois receber a bênção, para receber a promessa, para receber o milagre. Quando a água foi transformada em vinho, ela só foi transformada em vinho depois que as talhas foram cheias. E para encher as talhas de água, precisou de atitude de homens que obedeceram a Jesus. Os pães e os peixes só foram multiplicados depois que a multidão obedeceu e se assentou em grupos de 50 em 50. Teve uma atitude de obediência. O azeite da viúva só foi multiplicado depois que ela pediu vasilhas, pediu panelas para os seus vizinhos. Teve um momento que precedeu ali aquele grande milagre, que foi a atitude da viúva de fazer a sua parte. O grande evento lá no Novo Testamento da grande pesca maravilhosa só aconteceu depois que os discípulos levaram o barco para o alto mar. Eles tiveram a atitude de lançar a rede em obediência à palavra de Jesus. Irmãos, quando Jesus curou o cego de nascença só passou a ver depois que ele foi lá no tanque de Siloé para se lavar. Teve um momento de atitude por parte dele. Diante do grande mar vermelho, o mar só se abriu. Deus só agiu ali na abertura do mar vermelho, porque Moisés ergueu o seu cajado. Porque Moisés usou o seu cajado, teve uma atitude de Moisés para que aquele mar se abrisse. Não porque o mar abriu por conta de Moisés, mas Deus agiu a partir do momento de obediência do seu servo. Lázaro só foi ressuscitado depois que removeram a pedra. Jesus então pediu, ordenou que fossem lá e tirassem aquela pedra do túmulo, e Lázaro então saiu para fora. As muralhas de Jericó, lá no Antigo Testamento, veio abaixo, caiu. Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que era poderosíssima. Ninguém violava aquele muro de Jericó. Mas eles veio abaixo, eles caíram, depois que o povo rodeou a cidade conforme a ordem de Deus. Irmãos, é obediência acima de tudo. Se você quer ser vitorioso, se você quer receber a bênção de Deus, se você quer ver Deus agindo na sua vida, realizando os seus sonhos, se você quer ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, obediência. A obediência é o terreno fértil para que os milagres possam brotar, para que os milagres possam crescer, os milagres possam acontecer. A obediência é o terreno fértil. Primeira atitude, precisamos consultar a Deus. E a segunda atitude é obediência.
se você não quer obedecer, se você não quer fazer a vontade de Deus, para que consultar a Deus? Então nós precisamos de consultar a Deus. E quando Deus então falar através do teu servo, através da tua palavra, nós precisamos obedecer a ordem, precisamos ser obedientes, precisamos fazer a nossa parte, certos, na certeza de que Deus fará a parte dele. Faça o que Deus mandou e Ele fará tudo aquilo que te prometeu. E após a obediência podemos contemplar a manifestação de Deus, assim como aqueles homens viram a manifestação de Deus, assim como aqueles 3 exércitos viram o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Depois daqueles reis e seus exércitos buscarem a direção de Deus, depois deles obedecerem à ordem de Deus, depois deles obedecerem à orientação de Deus, eles puderam contemplar a manifestação de Deus ali. O Senhor mandou a água que Ele havia prometido, a água que veio de longe, através de uma enxurrada distante, e encheu os poços que haviam sido cavados. Mas não apenas isso. Deus fez muito mais, assim como o profeta falou. Assim como o profeta enviado de Deus disse àqueles reis, Deus fará não apenas isso, não apenas água, mas Deus fará muito mais. Os inimigos foram entregues. Os moabitas foram entregues nas mãos dos reis de Israel, de Judá e de Edom. Não precisaram nem lutar, confundidos. Eles confundiram-se com o reflexo do sol nascente sobre as águas, e eles acharam que era sangue. Eles não viam a água. Eles não viram que ali Deus havia mandado água, porque atendeu o pedido, atendeu a súplica daqueles reis. O exército inimigo estava vendo ali sangue, e segundo eles, era sangue de uma grande guerra. Lançaram-se precipitadamente sobre o acampamento, e entre eles acabaram sendo derrotados. Irmãos, é isso que acontece. Quando Deus manda a vitória na sua vida, quando Deus responde a sua oração, o inimigo não vai entender. O inimigo não compreende o agir de Deus. Quando é algo de Deus, algo sobrenatural, o inimigo fica perdido, fica confundido, consequentemente derrotado pelo poder de Deus. Desse modo que aconteceu ali naquela empreitada, o Senhor não apenas salvou a vida daqueles homens, mas também lhe concedeu a grande vitória. Deus não apenas salvou a sua vida dando-lhe água, mas lhe deu a grande vitória que ele esperava. Eles esperavam a vitória sobre os moabitas e Deus entregou aquele grande exército nas suas mãos. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Eles pediram água e Deus deu água e deu também a vitória sobre exércitos sem necessidade de grande guerra, de um grande confronto. O Senhor nos dará o socorro, o Senhor nos dará também o triunfo. O Senhor é grande, o Senhor é capaz de grandes coisas. Se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, não apenas teremos a esperança, a expectativa de grande vitória, mas teremos a certeza, teremos a garantia de grandes vitórias. Certeza de sermos abençoados. Certeza de sermos grandes e vitoriosos da presença do Senhor. Que maravilha! Que história linda! Que história maravilhosa que as Escrituras nos traz. História de alguém que creu, de alguém que confiou e viu o agir de Deus e presenciou o poder de Deus. Que poderosa lição para as nossas vidas. Como é bom saber que Deus está conosco. Como é bom saber que Deus existe. Como é bom saber que Deus cuida de nós.
O Senhor pode trazer água no nosso deserto. O Senhor pode trazer a resposta que você tanto procura. Vamos buscá-lo, vamos confiar nele, vamos seguir os seus ensinamentos, vamos obedecer a sua palavra, saber que ele está conosco. Vamos entregar a ele o nosso caso, a nossa vida, a nossa causa. Vamos entregar a ele a nossa vida, para que ele cuide de nós, porque ele tem cuidado dos seus filhos, e ele cuidará de todos nós. Basta termos confiança, basta recorrermos a ele, basta obedecermos a sua palavra. É tempo de confiar, é tempo de acreditar, é tempo de confiar em Deus. Amém? Neste momento nós vamos estar orando, apresentando diante de Deus alguns pedidos de oração. Apresentando diante de Deus a sua família, a sua vida. Se tem algo que você quer apresentar diante do Senhor, querido, esse é o momento. Esse é o momento que Deus quer falar com você. Esse é o momento que Deus quer agir na sua vida. Nós queremos neste momento agradecer os irmãos, a participação da missionária Ilídia. A missionária pede oração. Pede oração pela Silvia. A Silvia está passando por um grande problema na sua vida. E nós estaremos orando, apresentando a sua vida na presença do Senhor. Grande abraço também ao irmão, nosso amigo Aparecido Lucena, lá no estado de Goiás. Também nosso amigo Júlio César, missionário Júlio César, sua esposa Vera, lá na cidade de Naviraí. Grande abraço também à nossa irmã Paula Daiane. Grande abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Deus tem algo grande a fazer através da sua vida. Portanto, continue trabalhando na obra do Senhor da forma que Deus tem colocado no seu coração, tá bom? Também um grande abraço à missionária Lissete Parra. A nossa irmã Andréia Carlos Lopes, lá de Naviraí, pede oração também em favor do seu filho. Nós vamos estar orando. Nossa irmã Rosilene Rodrigues, Deus abençoe a sua vida. Tayane Andrade, lá de Ponta Porã, pede oração pelo seu casamento. Nosso irmão Edson Flávio, aqui da nossa cidade. Grande abraço, irmão Edson, irmã Joelane, seus filhos. Pede oração pela sua transferência. Que Deus abençoe, que Deus encaminhe, que possa dar tudo certo. Se for de Deus, vai acontecer. Também a nossa irmã Elza Monteiro, pede oração por sua irmã Graça. Deus abençoe, estaremos orando. Irmã Margarida, pede oração pela sua família. Estaremos orando. Newton Júnior, grande abraço, meu querido, continue conosco. Também queremos agradecer a participação da irmã Vânia Rocha. Pede oração por sua família, oração pelos seus filhos. Estamos orando por sua vida, estamos orando pela sua vida espiritual, pela sua família, que Deus possa te abençoar. Também o irmão Everton Bates pede oração por Ronaldo Rogério, Patrícia Campos, Márcio Adriano. Então que Deus abençoe e oremos pela sua família. Grande abraço também à irmã Luzia, lá da cidade Angélica. Obrigado por estar conosco. Também agradecer a participação de Pedro Queiroz, da irmã Jael de Souza Gonçalves. Deus abençoe toda a família Gonçalves, nossos irmãos ali de Mundo Novo, os irmãos de Dourados, os irmãos da PIB de Mundo Novo, os irmãos também da Igreja Batista Boas Novas de Mundo Novo. Que Deus abençoe. Os irmãos da Igreja Batista Memorial de Naviraí, os irmãos da PIB de Naviraí, os irmãos lá de Dourados, da PIB de Dourados, os irmãos da Igreja Batista Jardim Flórida, todos os irmãos ali de Dourados, grande abraço, que Deus abençoe. Também os irmãos de Amambai. Amambai está em festa, a PIB de Amambai, inauguração do templo novo. Pastor Marcos, toda a família, todo o pessoal ali da PIB de Amambai, né, que nós temos um carinho muito grande por essa igreja, onde nós tivemos o prazer de passar ali um tempo juntos. Deus abençoe, grande abraço aos nossos irmãos, que Deus abençoe essa grande festa maravilhosa que está acontecendo aí. Também nós queremos agradecer a participação da irmã Iria Lopes, lá de Itaporã.
nosso irmão Edmilson Nogueira, lá de Corumbá, professora Cida Pérez, lá de Paranhos. A irmã Cida pede oração pelo professor Guto. O professor Guto está numa situação delicada, internado no hospital. Que Deus abençoe, que Deus entre com providência na vida do professor Guto e se fará cumprir a vontade do Senhor na vida daquele homem. Também um grande abraço ao irmão Juarez, lá na cidade de Três Lagoas. Irmão Juarez, a irmã Maria, a Michele, Deus abençoe sua vida. Grande abraço a Marli Clemente, que Deus abençoe. A minha tia Lorena Pereira, lá de Chapecó, Santa Catarina, Deus abençoe. Também agradecer a participação de Vanessa Lima daqui da nossa cidade, de Paraíso das Águas. Também Zenilda Aparecida, grande abraço, minha irmã. Jair Alves, nosso irmão, nosso amigo Jair, lá da cidade de Naviraí, mais conhecido como Jair do IBGE. Grande abraço, meu querido, Deus abençoe sua vida. Por falar em Jair, também o nosso irmão Jair Silvério, lá de Naviraí também, que Deus abençoe sua vida, irmão Jair. E o Jair Bonfim, também, lá de Angélica, Deus abençoe. Grande abraço também ao Jackson, à Letícia, ao Braia, toda a família ali do irmão Jair Bonfim. E o irmão Jair Ribeiro, lá de Amambai, né, que Deus abençoe sua vida. Também Elisete Fonseca, é nossa prima lá de Três Lagoas, Deus abençoe. Também minha prima Dinalva, lá de Brasília, meu primo Landairdes, também ali da região de Brasília, que Deus abençoe. Suzana Guedes, lá de Mundo Novo, obrigado por estar conosco. Também quero mandar um abraço especial aos nossos irmãos da Igreja Batista Central de Amambai, do pastor Ataliba, que Deus abençoe. Também aos irmãos ali da Igreja Batista Betel, do pastor Williams, que Deus abençoe. Os irmãos lá de Amambai, da Igreja Batista Central, tem um grupo de oração que tem orado pela nossa vida. Também temos orado pela sua vida, temos orado pela vida dos irmãos, por esse ministério glorioso, grandioso, que Deus tem colocado aí, que Deus abençoe. Grande abraço ao irmão Ziel Araújo, aqui da nossa cidade, Paraíso das Águas. Grande abraço, que Deus abençoe. Abraço especial também a Cristina Teixeira, lá de Naviraí, a irmã Neuza Teixeira, o seu Washington, todo o pessoal aí da PIB, que Deus abençoe a sua vida. Agradecer também a participação agora de Sônia Vilena, que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. O irmão José Antônio de Oliveira, lá do estado do Acre, lá de Rio Branco, no Acre. Meu querido, Deus abençoe. Grande abraço. Tivemos o prazer de passar um tempo juntos ali com o irmão José, quando nós estivemos ali em Paranhos. E ele agora está tão longe, tão distante, mas sempre estamos juntos, estamos perto, né, através do Espírito Santo, através da presença de Deus na nossa vida. Seja alcançado aí você e sua família. Temos orado pela sua família, temos orado por você. Que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe aí o seu trabalho, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A todos os nossos irmãos que nós não citamos o nome, mas que você está conosco, que você nos acompanhou, que você sempre nos acompanha, que você sempre nos dá o privilégio de compartilhar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante do Senhor neste momento, colocando diante do seu altar, ó Deus, essas vidas que nesta hora, Deus, tem pedido as nossas orações. Tem pedido, ó Deus, a intervenção do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Nós não sabemos, ó Deus, ao certo o que realmente tem acontecido, mas todo o problema, Deus, que está afligindo, que está afetando esses corações, que está, ó Deus, atormentando a vida dessa família, problemas de depressão, ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, enfermidade, ó Deus, das mais diversas, o câncer, aquela dor nas costas, aquela dor de cabeça, a febre que não para, que não abate, ó Deus, em nome de Jesus, nós derrotamos agora toda enfermidade pelo poder do sangue de Jesus. Pai, problemas de relacionamento dos seus filhos, tenha misericórdia, Deus, que os seus filhos vivem em paz, vivem em harmonia, que essa família, Deus, tenha um lar abençoado, que a presença do Senhor seja marcante nessa vida, em nome de Jesus. As pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas, pessoas, ó Deus, que estão no leito de enfermidade, pessoas, ó Deus, que estão na UTI e depende apenas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a vitória, em nome do Senhor Jesus.
Pai, abençoa a nossa vida. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoa, Deus, a nossa cidade. Pai, colocamos diante do Senhor a vida da irmã Vânia, a vida da irmã Licete, ó Deus. Também a vida da irmã Elise, ó Deus, e Lídia, que tem pedido oração. A vida, ó Deus, da irmã Andréia, da irmã Cristina. Também a vida da Silvia, ó Deus, todos aqueles, a Tayane, Deus, todos aqueles que têm pedido as nossas orações, entra com providência agora, Deus, visita esses lares, em nome de Jesus, leva a eles a resposta, se eles estão pedindo é porque eles confiam no Senhor, que eles sejam, Deus, obediente no momento, ó Deus, de obedecer a tua palavra, obedecer, ó Deus, os ensinamentos do Senhor, e acima de tudo, fé, esperança, que o Senhor irá agir, que o Senhor irá trabalhar na sua vida e dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós rogamos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, rogamos a bênção durante essa semana. Que essa semana seja uma semana de bênção, de grandes vitórias, de grandes notícias para os seus filhos. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo esteja agora e por todo sempre com todo o povo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de bênção, de paz. Na quarta-feira estaremos juntos. Amém? 18 horas estaremos juntos para um momento de oração, se Deus assim permitir. Até lá, em nome de Jesus.